Hi guys! Aqui é a Débora de novo. Tô aqui para ajudar vocês a passar no Enem, a fechar a prova de inglês e isso vai ser o diferencial de vocês na próxima prova. E hoje a gente vai resolver questão. Eu sei que essa é uma aula que vocês gostam muito, é uma aula da prática, né? Eu espero que vocês estejam resolvendo bastante questões em casa. Hoje a gente vai fazer questões de 2019, ou seja, muito atuais. Vamos lá? Bom, olha só, a primeira questão, ela já é mamão com açúcar, né? Por quê? A gente não tem aqui aqueles textos enormes, poesia, que a gente já viu que cai no Enem às vezes, letra de música, não. É uma figurinha com bastante elemento não textual para a gente analisar e isso vai nos ajudar, então, a resolver a questão, tá bom? Vocês se lembram daquelas técnicas que eu passei para vocês para resolver as questões de inglês. Não é necessário ser mega fluente em inglês, saber tudo, entender todas as palavras para resolver uma questão do Enem. A gente tem que ter o quê? Esperteza, técnica mesmo, para conseguir fazer essa questão e ler o texto de maneira que você pegue, né, aquilo que você entendeu para te ajudar a resolver as questões. Então a gente vai fazer os primeiros passos. Qual que é o primeiro passo? É ler o texto de forma corrida, sem parar em cada palavrinha que você não entendeu. Foca na ideia que você consegue entender mesmo, tá bom? Então vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá! Bom, essa figurinha, ela tem um título que está aqui bem destacado, né, nesse quadrinho preto, que é Global Enterprises Need Business English. Poxa, gente, essa tá fácil, né? Enterprises pode ser uma palavra que às vezes muita gente não conhece, mas ela quer dizer mesmo assim empresas, companhias grandes, né? Mas a gente tem a palavra global, que é igualzinho em português, business, que todo mundo conhece, a gente está falando de negócio. E o que é business English? Quando a gente coloca business na frente do substantivo, a gente está fazendo essa palavra virar o quê? Um adjetivo, ela está dando qualidade para o inglês. Então, que tipo de inglês? Inglês para negócio, né? Ou seja, empresas globais precisam de inglês para negócio. Mas vamos lá. Globalization and the massive communication and information revolution have created a single global market, requiring a single common language. Vamos lá. Quais são provavelmente as expressões que todo mundo consegue identificar aqui? Globalization, não é verdade? Globalização. Massive communication, é uma palavra também bem parecida com o português. A gente está falando de revolução de informação, né? Que criaram um mercado global único, a single global market. E o que um single global market precisa? A gente já viu no título. Eles precisam de inglês, de business English, mas aqui eles retomam falando disso de uma outra forma. Single common language, ou seja, uma língua única comum. E o título já falou pra gente qual é essa língua única comum. É o inglês. E ainda que não tivesse dito nada, né, a gente já sabe que hoje em dia, no mercado global, o inglês é usado como língua franca. A maioria das empresas pedem que as pessoas falem inglês para poder se comunicar internacionalmente. Então, já aqui no início do texto, a gente consegue extrair a ideia geral do texto, que é a de que, hoje em dia, com a globalização, as empresas precisam de gente que fala inglês, porque o inglês é a língua única comum do mercado. E aí agora a gente tem ainda mais coisas para ajudar a gente. Tem figurinha, tem números grandes. Temos aqui uma gravatinha dizendo 91% of business executives agree that English is the international language of business. O que a gente está vendo aqui, né? 91% de executivos de negócios, tá fácil também, aqui as palavras são bem parecidas com o português. Agree, ainda que você não saiba o que significa agree, que é claro eu vou te contar, a gente pode continuar essa questão. Que inglês é a língua internacional de negócios. Então vamos lá, 91% dos executivos de negócios, pananã, que inglês é a língua internacional dos negócios. O que pode ser? Pode ser afirmam, pode ser concordam, que é realmente, né, o que significa agree, mas a ideia geral vocês já pegaram. É claro que 91% dos executivos acreditam, afirmam, concordam que o inglês é a língua negocial. Aí a gente vai aqui para o quadrinho do lado.
ele começa com uma palavra muito importante e que eu sei que a maioria de vocês conhece, que é but. But quer dizer o quê? Mas, porém, entretanto, né? A gente viu lá na aula de linking words, de conectivos. Eu passei para vocês aí uma lista de conectivos com ideias diferentes e but é um conectivo que passa a ideia de contraste, não é verdade? Ou seja, eu tenho uma ideia, but outra coisa aconteceu, né? Então, a gente sabe aqui que 91% dos executivos de negócio acreditam, afirmam, concordam que inglês é a língua dos negócios. But, então vem aqui nesse quadrinho, com certeza tem que vir uma ideia contraposta. E qual é ela? Companies, investments have not kept pace to ensure they can communicate. Putz, aqui complicou, né? A gente tem algumas palavras bem diferentes aqui que não são de domínio comum, como é but. Ou seja, o que a gente tem certeza, ainda que você não seja fluente em inglês, se você conhece a expressão but, você sabe que o que a gente tem aqui é uma ideia contraposta, ok? Vamos passar assim? Eu vou ensinar para vocês depois o que está escrito aqui, mas vamos passar que vocês vão ver que vocês não precisam entender o texto todo para resolver essa questão. Bom, e aí no próximo quadrinho a gente tem um monte de bonequinhos e aqui só alguns deles estão em negrito, né? Eles estão aqui, ó, com outra cor. E isso já dá um indício pra gente de que essa figura ela tem link com 92% e 7%, que é o que está escrito aqui embaixo. Então vamos ver o que acontece com 92% dos bonequinhos. Of non-native English speaking global enterprise employees, meu Deus, isso tudo é o sujeito dessa frase, tá? Ou seja, 92% dos empregados de empresas globais que não têm o inglês como língua nativa, é isso que a gente conseguiu fazer até agora. Às vezes o inglês dá um trabalho pra gente, né? Porque em português a gente fala as coisas nessa ordem que eu disse, né? Na ordem direta. Empregados de empresas globais de países, né, que não têm o inglês como língua nativa. O que o inglês fez? Ele transformou e virou tudo. Primeiro ele fala non-native English speaking, depois ele fala global enterprises e depois employees. E o que acontece com esses empregados? They say communication in English is critical of important for their jobs. Or important, I'm sorry. Ou seja, eles dizem que comunicação em inglês é crítico ou importante para os seus trabalhos, ok? Então, a gente já viu que, além dos 91% de executivos que acreditam, que concordam que o inglês é a língua internacional de negócios, 92% dos empregados dessas grandes empresas também entendem que a comunicação em inglês é muito importante para os seus trabalhos, ok? E aí a gente vem aqui para o 7%. E esse 7% começa aqui também com uma outra expressão, yet only. Então aqui em cima a gente tinha o but, né? E aqui embaixo a gente tem yet only. Ok, provavelmente muitos de vocês conhecem a palavra only, que é somente, né? E yet talvez não seja uma palavra tão conhecida, mas vamos ver o que é que está escrito aqui embaixo. 7% report that their current English skills are sufficient for success on the job. Bom, vamos tentar entender o que está escrito aqui. 7% report. A gente pode dizer que isso aqui é um amigo de verdade, é uma palavra amiga, né? É uma palavra cognata de verdade. Reportam. Ok. O que é reportar? A gente pode dizer que reportar é contar alguma coisa, falar algo que já foi dito, né? Inclusive, uma das questões de gramática do inglês se chama reported speech, né? Ou seja, aquilo que você fala se reportando. Quando eu conto alguma coisa que eu ouvi alguém dizer, isso se chama reported speech. Ou seja, 7%, vamos colocar, reportam que their current English skills, aí a gente achou uma palavra que não é tão amiga, né? A falsa cognata,
A gente tem uma aula sobre isso aqui também na sala de estudo, sobre falsos cognatos. É uma aula muito importante, porque o inglês também tem muitas palavras que vêm do latim e que muitas vezes acabam enganando a gente. Você não quer ser enganado bem na hora da prova do Enem. Então, assista essa aula também para descobrir quais são as palavras mais comuns, né, que caem nas provas do Enem e que parecem uma palavra em português, mas não significam aquela palavra. A gente tem, por exemplo, pretend, né, que é uma palavra que muita gente acha que é pretender e, ao contrário, é fingir. E aqui a gente tem uma delas, que é current. Current não quer dizer corrente, tá? Ela dá a ideia, é uma ideia temporal, tá? Current English skills são as habilidades, né? Skills é algo que a gente usa também muito em português, né? A gente fala em soft skills, que são aquelas pessoas que têm habilidade, por exemplo, de ir conversar e fazer networking, né? Algumas palavras, alguns americanismos que a gente tem em português. Então, skills a gente pode traduzir como habilidades. E o que as pessoas reportam? Que as current, não é corrente, habilidades de inglês dela são suficientes para o sucesso no trabalho. Então, current são as habilidades que elas têm agora. É uma expressão que dá a ideia de tempo, tá? De atual mesmo. Então, o que acontece? 7%, apenas 7% daqueles trabalhadores, de todos esses aqui que a gente está vendo, de todos esses bonequinhos, dizem que as habilidades de inglês deles são suficientes para o trabalho, for their job. Agora a gente volta aqui no yet only. Da mesma forma que aqui em cima, né, a gente tinha 91% e do outro lado uma caixinha com uma ideia oposta, aqui também a gente tem 92% e do lado o 7% como uma ideia oposta. Por que uma ideia oposta, Débora? Porque 92% entendem que comunicação em inglês é muito importante, é crítico para o trabalho. Mas só 7%, olha só, mas só, lembra da palavra only? Só, only, 7% dizem que as habilidades que eles têm com a língua inglesa é suficiente. Bom, a gente fez então a leitura corrida do texto, a gente inclusive omitiu uma caixinha, né? Que diz que companies' investments have not kept pace to ensure they can communicate, o que quer dizer que os investimentos das empresas não seguiram o mesmo ritmo do mercado para poder assegurar que eles podem se comunicar em inglês, tá? Mas como eu disse, ainda que você não entendesse nada desse quadrinho, você tem elementos suficientes aqui para responder a questão. A gente passa então para o nosso segundo passo, que é a gente fez a leitura corrida, espero que vocês não tenham parado em cada palavra que não sabiam, mas a gente agora faz também a leitura dos elementos não textuais e de outras dicas que podem estar aqui nessa questão. A gente já falou de alguns deles, né? Tem uma gravatinha, ou seja, se você não sabe nem o que é business, a gravata já te dá um indício de que a gente está falando de mercado de negócios, que a gente está falando de trabalho, de empresa, né? A gente tem porcentagens aqui bem claras. Temos um bonequinho com um ponto de interrogação aqui. E aqui embaixo é muito legal, falo sempre com vocês, ler a fonte do texto, de onde vem esse texto, qual é o ano desse texto. Porque a própria fonte vai te dar indício sobre o tema do texto, o tempo, né? De qual ano é essa reportagem. Vai te dizer, talvez, o assunto que era importante naquele momento. E aqui a gente tem, né, que a fonte do texto é um site que se chama Global English, ou seja, inglês global. Mais uma vez nos remetendo ao assunto do texto, que é o inglês global, o inglês como uma ferramenta importante para as empresas se comunicarem em um mercado globalizado. Beleza? Então agora a gente vai passar para o nosso terceiro passo muito importante, que é ler o enunciado e as alternativas. Porque muitas vezes você fala, Débora, eu li aquele texto enorme, não entendi nada. Tudo bem, vai ler a questão, vai ler o enunciado, porque lá com certeza tem alguma dica sobre o assunto do texto
que pode te auxiliar a compreender o texto. Então, a gente faz a leitura corrida, vê se tem algum elemento não visual, algum elemento que não faz parte do texto que pode nos ajudar e depois a gente lê o enunciado e as questões. Depois disso, a gente volta no texto com as informações que temos da questão, ok? Então, vamos lá. O que a questão diz? O infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Estou falando. Se a gente lê o enunciado, a gente já sabe o tema do texto. Não é muito legal quando a gente faz isso? Ou seja, mesmo que você não tenha entendido, a própria questão te ajuda a resolvê-la, tá? Ou seja, a própria questão está dizendo que o infográfico aborda a importância para do inglês nos negócios. A gente já sabia disso, mas aqui agora a sua ideia foi reafirmada. Se você estava em dúvida, você sabe que não. Então eu entendi mesmo esse texto. E aí vamos lá. Nesse texto, as expressões but e yet only evidenciam. O que será que essas expressões evidenciam? Vamos passar aqui para as alternativas. Gente, com essas informações aqui, já dá para a gente passar para o nosso último passo, que é ler o texto novamente e tentar achar qual é a alternativa correta. Eu vou fazer isso aqui de maneira, devagarzinho, passo a passo, para mostrar para vocês como é que vocês podem até ir excluindo as alternativas. Mas eu tenho certeza que você em casa, se você já tiver feito essa questão, fez isso de maneira muito mais rápida. Você não vai nem precisar perder tanto tempo com essa questão na hora do Enem. É uma questão que foi te dada aí, ó, de graça, e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Qual que é a primeira alternativa? Um impedimento às transações comerciais em contexto internacional. Então, será que as expressões but e yet only evidenciam um impedimento? A gente viu aqui que 92% sabe que inglês é importante, só 7% tem inglês suficiente, né? 91% dos executivos sabe que inglês é importante, mas as empresas não investiram tanto nisso. Ok. Impedimento às transações comerciais? Vocês acham mesmo que as empresas estão deixando de fazer negócio porque não tem inglês? Não é isso que está dizendo o texto, não é verdade? E nem é isso que o mercado mostra pra gente. Bom, qual que é a alternativa B? O desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas. A gente tem aqui uma palavra interessante, né? Cursos. Muitos de vocês já viram propaganda de cursinho de inglês e tem lá English Courses, English Classes, English Lessons. Aí pergunto para vocês, você viu alguma dessas 3 palavras ali na figurinha? Viu lesson, viu classes, viu courses? Tem nada disso lá. Ou seja, só por aí a gente viu que não tem nenhum indício naquela figurinha, naquele infográfico, de que as empresas estão dando curso, dando palestra, oferecendo algum tipo de ajuda para que os funcionários falem inglês, ok? Mas além disso, a gente também viu aqui nesse quadro, né, que as empresas, os investimentos das empresas não seguiram o mesmo ritmo do mercado para ajudá-los a falar inglês. Então, essa é uma alternativa aqui. Se você tiver entendido esse quadrinho aqui, já descartou. E se você não tiver entendido, pega aquela palavra curso e se lembra que você não viu nada disso aqui, ok? Vamos então para a terceira alternativa. Uma comparação. But é comparação? Acho que não, né? A gente tinha falado que é uma ideia contrária. Ainda que você não saiba yet only, mas yet only a gente sabe que só, mais só, comparação, não foi bem isso que a gente viu. E aqui vem D, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado. A gente viu essa palavra nativo aqui, né? Dizendo que 92% dos empregados que não são nativos, não falam a língua inglesa como uma língua nativa, né? Entendem que é importante falar inglês para os seus trabalhos. Mas isso não quer dizer que a gente precise apenas de pessoas nativas dentro das empresas, não é verdade? Isso pode ser até inviável. A gente está falando de um mercado globalizado e da importância de se aprender inglês, né? O texto já trata disso, da importância de aprender, de ter uma língua universal. Ou seja, seria quase um disparate a gente falar que eu preciso colocar gente nativa em todas as empresas,
dizendo que eu tenho que ter uma língua única para todo mundo. Ou seja, eu preciso que as pessoas aprendam inglês, que elas tenham habilidades em inglês. O nativo já tem, né? Esse não é o tema do texto. Vamos então para a última alternativa, que agora que eu já falei que todas as outras não são, vocês já sabem que é essa a correta. Mas, por que é que ela é correta? Um contraste. Posso parar de ler a alternativa? Não é verdade? Todo mundo sabe que but dá a ideia de quê? De contraste. Todo mundo não, só quem assistiu lá a minha aula de linking words, de conectivos, onde eu mostrei para vocês palavras como but, como yet, como however, palavras que dão a ideia de contraste. Identifiquei a questão aqui, já vou marcar um contraste entre o ideal e o real. Qual que é o ideal? Que todo mundo falasse inglês, que as empresas pudessem investir, né, nos cursos de inglês para seus funcionários. E o real é que só 7% têm habilidades suficientes e as empresas não estão investindo. Um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Vocês veem que até a questão, repete o tema do texto, meu Deus, que é o quê? Comunicação em inglês no mundo empresarial. Então, marquei a certa, gabaritei. Tchau!